Seguindo para o próximo, com o Francisco José Mitidieri. O Francisco, ele é muito famoso, ele é o Chiquinho. Ele é muito famoso quando se trata de identificação, é o Fran. Quando se trata de identificação geográfica, todo mundo conhece o Chiquinho. Então, ele é engenheiro agrônomo, auditor fiscal federal agropecuário e ele é do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, complementando aqui, junto com a professora Odaleia, ele também vai tratar da questão da identificação geográfica, mas num detalhamento bem maior para vocês. Tá bom? Chiquinho. E ao final das apresentações, depois do Chiquinho e do professor Ruschel, aí a gente abre para que vocês tirem as dúvidas. A Flora já está anotando um monte de coisa ali, ela vai fazer várias perguntas, hein, Chiquinho? Presta atenção. Obrigado, Márcia. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu agora fui promovido para o Chiquinho, nem eu sabia, mas obrigado pelo carinhoso tratamento. Eu queria agradecer a associação, né, a Prefesp, falei certo, né? A Precesp, por meio do presidente Leandro, pelo convite. Não sei se ele já chegou ou não. Tá. Ele que é o Leandro. Tá. E a Márcia, também pelos trâmites todos e o convite para a gente estar aqui. E a professora Odaleia por ter me colocado em contato, né, com esse grupo e com esse assunto, nesse caso aqui com vocês. E, bom, vocês estão bem? Tudo bem? Tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho mais, depois dessa bela introdução aí que a professora fez. Eu vou comentar um pouquinho mais com vocês, alguns detalhes e principalmente alguns exemplos do que com relação às indicações geográficas e um pouco de marcas coletivas. A Márcia havia me pedido para que a gente falasse alguma coisa do que significa, como funciona, como obter, né? E eu vou procurar aqui comentar um pouco disso e talvez dizer como não funciona, como não obter. A professora já fez alguns comentários na apresentação dela e eu vou me aprofundar nisso, né? O que é e o que não é uma indicação geográfica, ou o que não tem potencial para ser. Bom, o primeiro slide, por favor, queria que vocês respondessem. Alguém sabe o que é isso? Pamonha. Mas qualquer pamonha? De Piracicaba. Ah, É de Piracicaba. pamonha de Piracicaba. Não é de Charqueada. Mas a fama é de? Piracicaba. Tá. Esse raciocínio rápido, na hora, imediato, de ligar um produto a um território e às pessoas que estão naquele território, é isso que preenche um dos requisitos, uma das bases conceituais para um produto poder pleitear uma indicação geográfica. E isso é na nossa legislação brasileira e no mundo todo, que a nossa legislação ela vem de acordos internacionais depois da rodada do GATT, no Uruguai do GATT, e no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Então, 190 países signatários tratam a propriedade intelectual, que é o que nós estamos falando, é uma propriedade intelectual das pessoas que adquiriram esse bem. Muitas vezes os conceitos são intangíveis para o consumidor, né? Uma certa vez eu passei lá em Piracicaba, ou alguém passou em Piracicaba e me trouxe uma pamonha, ou comeu a pamonha lá e ficou com aquele, seja pelo sabor, seja pela cor, pela textura, pelas pessoas que ele conversou quando ele comeu, comprou a pamonha. Então são esses valores que estão carregados dentro de uma das bases conceituais das indicações geográficas. Um produto ou um serviço, para se ter o reconhecimento, ele deve preencher essa base, esse eixo da base conceitual, né? Ele tem que ser famoso, ele já tem que ser famoso. O que o Estado vai lá é proteger por lei essa fama desse produto típico, desse produto único, que só ali naquele território existe. Só ali naquele território aquelas pessoas estão lá fazendo.
seja pela experiência que veio adquirida dos seus ancestrais, de fluxos migratórios, né, dos povos originários que já estavam lá, misturado com as receitas de quem veio depois. E esse produto, então, ele ficou típico. Ele pode ser, ele não precisa ser melhor nem pior, ele precisa ser típico, único. Só ali eu encontro aquilo. E essa fama, eu vou depois transformar isso eu vou contar essa história para o consumidor, né, porque o consumidor praticamente não conhece dessa forma, né? O selo de uma indicação geográfica, que é colocado na embalagem do produto, o consumidor ele tem que ser orientado de que o mesmo produto, um produto na prateleira da onde ele está comprando, onde um que tem o selo na embalagem de indicação geográfica e um similar que não tem esse selo, ali naquele que tem o selo tem alguma coisa diferente. Opa, aqui tem alguma coisa diferente. Tem pessoas, tem trabalho, tem toda a história de vivência. Então, esses são os conceitos básicos aí para a gente trabalhar produtos que têm potencial e aqueles que já estão reconhecidos. Eu vou mostrar alguns exemplos. Que tal? Então, vamos... Está aqui o conceito, né? Rapidamente, nesse caso é café. Você tem o produto ou serviço. Você tem as pessoas, né, que estão produzindo aquele produto ou serviço, e elas estão dentro de um território. Cada caixinha, cada conceito, cada eixo desse, ele deve ser trabalhado, não só do ponto de vista de valorizar, na hora de se conseguir um reconhecimento, lembrando que o reconhecimento é feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, né? Está no bojo da legislação do INPI, e esse conhecimento ele tem que estar não só trabalhado na hora do reconhecimento entre as pessoas, mas trabalhado do ponto de vista de documentação. Para cada uma dessas áreas, existem documentos que precisam ser gerados, de forma que você gera um dossiê de vários capítulos e deposita esses documentos no INPI. E a equipe de técnicos e analistas de propriedade intelectual vai então fazer as análises, fazer as exigências, e aí poder dar ou não o reconhecimento de uma indicação geográfica. É um processo, é um caminho, né, a percorrer, e nós do Ministério da Agricultura, assim como outras entidades, fazemos o fomento disso. A gente ajuda, a gente orienta, né? Dizemos quais são os passos, como é que faz, mas é importante deixar bem, né, frisar isso, que de quem que é a indicação geográfica? Pergunta, vai cair na prova. De quem que é a gestão, a governança, a proteção, o uso e os benefícios da indicação geográfica? Exatamente. São dos produtores ou fabricantes que vivem naquele território. Eles é que têm que se apropriar disso. Eles é que têm que sentir orgulho daquilo que fazem, que seus avós fizeram, que seus pais fizeram, fazem, e que eles vão continuar fazendo. E muitas vezes, muitas das novas gerações saem do território, vão ter outras experiências em outros territórios, em outros países, e retornam para o território para tocar o negócio, seja rural, ou seja, no caso de IG urbana, com uma outra visão, né? Com uma visão mais empreendedora, de unicidade, né? de produto único, né? Que ele pode valorizar, contar essa história e ter o consumidor valorizando e consumindo esses produtos. Pode fazer, por favor, posso. Esse slide é para mostrar que não é só aqui, né? Já comentei, no Brasil, no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, na China, né? No Havaí, com o Kona Coffee, na Colômbia, o café da Colômbia, conhecido, vocês provavelmente já conhecem, a pimenta
Na África, você tem os queijos, né? A maioria de queijos e vinhos na Europa. Para vocês terem uma ideia, a Europa hoje tem 3.600 indicações geográficas reconhecidas. E nós temos hoje 119. Então a gente está caminhando. Aqui começou em 2002, a primeira indicação geográfica foi a Vale dos Vinhedos, o vinho, né, do Vale dos Vinhedos. E de lá para cá, 20 anos, nós estamos então hoje com 119 indicações geográficas and counting, né? Só aqui em São Paulo nós temos 7 já reconhecidas, eu vou comentar. Alguém comentou do Paraná, né? Acho que foi a Márcia, né? Que comentou do Paraná. Em São Paulo nós temos 7 já reconhecidas e temos outras 8 que estão depositadas e outras tantas que a gente vem trabalhando, estamos trabalhando para que no futuro possa vir a ser depositadas, que eu digo no INPI, né? Documentação depositada para ser analisada. Podem virar a poder ser reconhecida ou não, né? Dependendo da condição que os documentos comprovarem aquilo tudo que a gente comentou no início. Posso, por favor? Próximo. Bom, isso começou, a primeira indicação geográfica que tem esse registro documental, apesar de desde a época bíblica, né, você já tem produtos com fama, cuja fama é atribuída ao território de onde ele vinha, mas começou lá no Vale do Douro, né, no vinho do Porto. Então, a Real Companhia Velha, até hoje, é a associação que tem a governança para trabalhar as questões de mercado, volumes e tecnologia para o vinho do Porto. Próximo. Eles marcam o território com aquela pedra ali, né? Na época, né? O território foi demarcado, na época não tinha GPS, não tinha, então a forma de marcar era aquele marco de pedra lá. Próximo, por favor. Essa é a lei, é a 9279, que é a mesma lei de marcas e patentes. Então, qualquer produto, né, do direito marcário, essa lei está, todas as marcas, patentes, produtos de utilidade, tudo que é propriedade intelectual está dentro dessa legislação. E indicação geográfica e marca coletiva também. Tem um artigo lá específico para isso. Próximo, por favor. Aqui no Brasil, já comentamos, né, nós temos uma extensão continental, o país é continental, é fruto de fluxos migratórios diversos, né? Eu sou descendente de italiano, muitos são de japoneses, outros de libaneses e assim por diante, mas as pessoas que já viviam aqui geraram e geram até hoje produtos e serviços únicos e que são típicos daquele território, a regionalização, né? daquele saber fazer e o uso, né? E o consumo desses produtos que são diferentes dos demais. Próximo, por favor. Acho que nós já comentamos alguma coisa. O temporal está chegando. Para acordar. Acho que até... Oi? Mas, então, a motivação para tudo isso tem algumas ali. Então, a proteção contra a concorrência desleal. Então, as indicações geográficas servem, então, para proteger o saber fazer daquelas pessoas. Proteger contra quê? Contra o quê? Exatamente, contra falsas indicações de procedência. Proteger, o que é isso? É alguém que produz um café de uma futura, por exemplo, né, atualmente, né, nós temos aqui em São Paulo, café da região de Garça, café da Alta Mogiana e o café de Pinhal, da região de Pinhal. São 3 IGs já reconhecidas. Então, falsas indicações de procedência é alguém que produz café fora dessa região, fora desse território, vender, se apropriando da fama dos cafés daquela região. Então, isso é uma falsa indicação de procedência. Obrigado. Outra questão é a conservação do patrimônio intelectual, né, das pessoas que estão lá, das famílias que viveram lá, dos colonizadores que foram para lá, que abriram, desbravaram, né, dos recursos genéticos, da biodiversidade, dos saberes locais que a gente comentou. E o desenvolvimento territorial e rural. Na verdade, esse é o fim de tudo, né? Inclusive, a divisão
E a secretaria ao qual eu estou ligado para esse assunto é a secretaria e a divisão que cuida de desenvolvimento rural e territorial. Então, o que nós queremos no final é ver os benefícios de um produto valorizado, com valor agregado, com pessoas valorizadas, voltando para seus territórios, né, voltando para suas áreas, melhorando de vida, tendo acesso a bens de consumo, podendo ter recursos para se alimentar melhor, se vestir melhor, ir ao dentista, dar condição de conforto melhor. Então, essa que é o objetivo disso, né? Para produtos que são exportáveis, um selo de indicação geográfica permite competir em mercados globais, visto que, principalmente na Europa, esse assunto é muito difundido, né? Desde lá do vinho do Porto, 1756, como a gente viu lá. Então, a população valoriza, o consumidor conhece, identifica o selo, né? E consome produtos com indicação geográfica. E aqui, acho que a professora comentou, né? As IGs, elas não são criadas. A gente não tira da cartola uma IG, uma indicação geográfica, um produto ou um serviço. Elas são reconhecidas e protegidas. É algo que já existe e o Estado vem e as pessoas se organizam para reconhecer e para fazer a governança disso. Próximo, por favor. Bom, comentei rapidamente, mas aí estão os selos individuais de cada uma das 7 Gs que nós já temos aqui no Estado de São Paulo. Gente, se vocês quiserem, fiquem à vontade, viu? Podem me interromper, podem fazer as perguntas que acharem. Então, nós temos aqui, ó, o calçado de Franca, né? Quem é de Jundiaí? Tem alguém de Jundiaí? Não, a Marcela Moro não está aqui, né? Marcela participou ativamente desde o início desse processo, a Prefeitura de Jundiaí, os outros municípios também. São 5 municípios que fazem parte da Uva Niagara Rosada de Jundiaí. A cerâmica de Porto Ferreira, o calçado de Birigui, calçado infantil de Birigui, os cafés de Pinhal, da Alta Mogiana e da região de Garça. Então, esses são 7 produtos hoje que nós temos já reconhecidos. Por favor, o próximo. E aí a gente acaba fazendo uma reflexão sobre um selo de indicação geográfica de um produto que o território tenha, ou trabalhar como gestores de turismo, né? Trabalhar uma cesta de produtos, né? Será que o município tem uma cesta de produtos ou de bens territoriais? Então, esse é o enfoque da cesta de bens e serviços territoriais. É um trabalho que veio sendo desenvolvido, escrito e experimentado na prática pelo professor Bernard Pequer, acho que conhecido, talvez alguns de vocês já devem ter conhecido, na França, né? Ele é ligado a uma universidade da França. E aqui no Brasil, a equipe que vem trabalhando muito fortemente isso é em Santa Catarina. É a equipe do professor Casella, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles atuam bastante nessa questão que valoriza os recursos locais, produzindo um ambiente de criação de singularidades. Então, aqui a gente já sai um pouco, não, mas é só a indicação geográfica, é só o produto que eu tenho ali, que é típico, que é único. Talvez tenha algumas, como ele mesmo, o professor, fala nas palestras dele, talvez você tenha algumas pepitas no território, né? As pepitas de ouro que estão escondidas embaixo da terra ou na mina, e que a gente ainda não explorou o potencial disso, mas a gente pode fazer algumas perguntas. Bom, isso aí tudo no sentido de ser uma ferramenta de desenvolvimento sustentável, né? O próximo, por favor. E aí a gente pode fazer essas perguntas, né? Ele faz, na verdade, isso aqui é retirado desse trabalho do professor, a fonte está aí. O que pode atrair pessoas de fora para os nossos territórios? Então, nós como gestores de turismo, do território, nós temos que estar sempre com essa pergunta na cabeça, né? O que pode vir da geografia do território para valorizar uma produção original? Eu posso fazer o que outros já fazem, mas de uma forma diferente e melhor? Dar uma outra visão para aquilo lá? Ou fazer o que ninguém faz?
E aí, tudo isso está dentro, tem envolvimento e tem ligação com esses itens aqui que a gente, né, trabalha dentro do território e dentro do turismo. Quer dizer, paisagem, o clima, a beleza natural, a cultura, costumes, gastronomia. Isso tudo ele gera lá nesse trabalho um coeficiente, né, uma renda de qualidade territorial, RQT. É bacana esse trabalho. E a gente traz aqui, assim, você não ia falar de indicação geográfica e tal, não, tudo bem, mas nós estamos falando do território, né? Nós estamos falando de turismo, nós estamos falando de atrair pessoas que vão almoçar no restaurante do território, jantar em outro local dentro do território, dormir na pousada do território, comprar, consumir produtos ali, inclusive aquele que eventualmente tem indicação geográfica. Então essa que é a ideia. O Ministério da Agricultura se envolve nessa questão dessa visão mais macro de desenvolvimento territorial, desenvolvimento rural, no caso agrícola, né? Próximo, por favor. Esse é um exemplo, não sei se já conhecem, de Santa Catarina, bananas de Corupá. Alguém já ouviu falar? Bananas de Corupá? Corupá é uma cidade no norte de Santa Catarina e eles têm lá uma produção de banana centenária. E eles passaram a trabalhar em conjunto, então praticaram a cultura do associativismo entre os produtores e conseguiram comprovar uma série de requisitos que a gente já comentou aqui e obtiveram o reconhecimento para bananas da região deles, né? Valorizaram a tradição local, teve um impacto na elevação da autoestima dos produtores. A história da Elaine Miller, que é a secretária executiva da Asbanco, que é a associação, ela é filha de produtores de banana. Nós trouxemos ela, juntamente com a Prefeitura de Jundiaí, para fazer uma palestra enquanto a gente estava construindo o processo de indicação geográfica da uva Niagara Rosada de Jundiaí. E ela faz palestras no Brasil inteiro, inclusive por convite do próprio Ministério da Agricultura, né? A gente chama ela para fazer, ela vai como colaboradora eventual e tal. E a palestra dela é uma palestra muito emocionante, né? Ela é filha de produtores e é uma líder, né? E na vida dela ela sofreu preconceitos por ser filha de produtor de banana, preconceito dentro do meio urbano, né? Por ser uma pessoa do meio rural, né? Naquela época que ainda o agro não era tão conhecido dos cidadãos de maneira geral, né? Mas ela fala essa questão da elevação da autoestima dela e das amigas, dos colegas, dos pais, das mães e tal, enfim. Então, um produto desse tem esse efeito, né? De você trabalhar, valorizar, contar essa história, vender com valor agregado e ainda, próximo, você tem produtos da cesta de bens e serviços daquele território. Eles lá exploram muito a fibra da bananeira para fazer sandálias, né? Próximo, por favor. Eles exploram muito essa festa alemã, uma vez por ano, que é do clube de tiro que eles têm lá, que é uma tradição. Vestem-se todos como alemães e tal, e fazem... Eles têm trilha de jipe pelo meio do bananal, tem festas típicas, né, das bananas, né, de bananas, que envolvem qualidade. E aí a gente remete à questão da paisagem como mais um produto, a gente já tinha citado antes, da cesta de bens e produtos, né? Então, cuidar da paisagem faz parte. A paisagem também é um item da cesta de bens e produtos territoriais e que está envolvido no impacto que o turista tem quando chega no território, né? O turista não gosta muito de ver uma coisa como essa, né? Isso aqui é uma erosão, né? Não sei se são da área, quem é da área mais agrária, agrícola. Isso aqui é uma erosão que, né, causa uma má impressão para quem chega no território, né? Próximo, por favor. Já aqui é uma outra visão, né? Aqui você tem, numa indicação geográfica de café, logicamente, a paisagem de café, de lavouras de café, bem cuidadas. Então, esse é o café da região da Alta Mogiana. Campos do Jordão não tem
ninguém, mas você é? A Márcia de Campos do Jordão? Não. Ah, bom. Nós estamos trabalhando a indicação geográfica do pinhão de Campos do Jordão. Além de ser um produto de culinária, né? Próximo, por favor. Você tem a questão climática. Então, os turistas vão lá por causa do clima. Olha lá, 7 graus. Então, vai lá para comer uma boa comida, acender a lareira, tomar vinho, conversar com a esposa, né? Levar a família. E aí consumir o produto que, eventualmente, tem naquele município. Mas não só aquele produto. Né? Próximo, por favor. Cerâmica de Porto Ferreira. E eu tenho feito também alguma aproximação junto ao SENAC e algumas escolas e professores. Até uma das aproximações foi por indicação da professora Daléia, professor de alimentos e alimentação do SENAC. Já é o 2º ano que eu faço uma apresentação para os alunos de gastronomia, do curso de gastronomia. E falo de produtos de origem e falo por que não servir a mesa com uma toalha feita com filó do Nordeste, que tem indicação geográfica, os pratos e o... como é que chama? Sobre pratos ali? Suplá. Com produtos que têm indicação geográfica, o vinho que tenha indicação geográfica e o alimento, o prato, né, as preparações que eles vão fazer, os chefes possam fazer, valorizar. E mais, quando a pessoa senta para comer, né, ele com a família, os filhos, está de férias, está com o espírito aberto, o dinheiro no bolso, economizou o ano inteiro para passar as férias, então ele está disposto, né, a essas experiências. Quando ele senta na mesa com a família, o próprio garçom ou sommelier já começa a contar a história que eu contei aqui para vocês, né, de alguns produtos. Né, não, olha, esse prato aqui, o que é isso aqui? Ah, bom, isso aqui é feito assim, veio com a imigração, né? Eles produzem dessa maneira, já estão lá há mais de 120 anos, conseguiram um selo que indica que eles têm isso. O território é dessa maneira, no inverno faz um frio, no verão é mais frio, é mais ameno. Então, antes de pedir o prato, o turista já começa a se transportar, ele já começa a viajar, né? Antes mesmo de comer. É uma experiência diferente, né? Experiência diferente. Então, pode ser feito com produtos com indicação geográfica. Próximo, por favor. Eu sei que tem alguém de São Roque aqui que eu escutei. São Roque tem potencial para quê? Vinho e alcachofra. Então, o vinho de São Roque é um dos produtos, um daqueles que eu comentei, que está sendo trabalhado para obtenção da indicação geográfica. A alcachofra também está um pouco... Porque assim, você começa a trabalhar todos esses produtos que têm potencial, mas alguns avançam mais, outros avançam menos. Vai depender de um item que a professora já citou na apresentação dela, que eu vou comentar novamente, que é importantíssimo. E a alcachofra é um que está também sendo trabalhado, um pouco mais atrasado em termos de maturidade, de geração de documentos e tal. Mas é também a alcachofra de São Roque, Biúna e Piedade. Né? Então, o próximo, por favor. Então, o vinho de São Roque, quer dizer, você tem o vinho em si, mas tem o serviço de degustação. Né? Uma dúvida. Diga. São Roque está nesse caminho. O Espírito Santo do Pinhal também. Com, digamos assim, produção de vinhos diferenciados. Como é que se trabalha isso? Como é que a fama desses produtos está? Nós temos que voltar sempre no conceito. Né? O que é famoso ali? O que criou essa identidade, essa paixão do município, dos munícipes, dos produtores por aquilo? Então, esses são os guias, né, que nós, quando fazemos a prospecção, que o trabalho eu estou resumindo, mas ele tem uma metodologia para fazer, né, para a gente trabalhar. E nós temos no Ministério da Agricultura, o SEBRAE tem uma metodologia muito parecida, o Instituto Federal de São Paulo tem, a Exalc tem feito também um trabalho e tem criado, na verdade, então, até criando metodologias, né, para identificar, inclusive, benefícios, né, dessa política pública, né?
Mas então tem que retornar para a fama. São Roque já tem a produção de vinho há muitos anos, né? Ele tem uma fama lá de vinhos, né? E Espírito Santo do Pinhal comprovou-se a fama e a identidade do município para café, né? Vinho é recente. E é recente porque tecnicamente foi possível fazer vinho de qualidade lá. O senhor sabe qual que é a... Eu agora vou tirar minha digestura e vou falar como agrônomo, né? Vocês estão com tempo? Se eu puder, eu fico falando o dia inteiro. O olhar da mais na hora que interessa. No final a gente pode. Quantos minutos eu tenho? Mais. Tem mais algum? Não, então eu vou resumir assim. Nessa latitude que nós estamos, a produção de uvas para vinho, ela não é tão competitiva, né? Chove no verão, em dezembro, a quantidade de água nos frutos aumenta muito, a concentração de açúcar diminui, então ela é muito propícia para uvas de mesa. Mas descobriu-se uma técnica que é chamada de poda invertida, ou dupla poda, que você colhe as uvas em dezembro, poda completamente a planta, tem lá um método, uma forma de podar, e ela com o restante do calor e da chuva de janeiro, fevereiro, março, ela volta, ela brota todinha, e dá uma segunda safra de uvas, de cachos. E essa segunda safra, ela pega a maturação em maio, junho e julho, quando os dias são mais limpos, céu azul, insolação maior, frio à noite. Então ela reproduz essa técnica da segunda safra, essa técnica da poda invertida, ela reproduz o que acontece na latitude de 19, 15 graus, que é o Rio Grande do Sul, por exemplo, tornando viável a produção de vinhos de qualidade, ou vinhos para uvas, né, vitiviníferas, né? E é isso que o Espírito Santo do Pinhal está fazendo, e outros tantos municípios aqui no estado de São Paulo estão fazendo, né? Agora, voltamos lá no conceito, tem que provar a fama, a tipicidade, né? E aí a gente faz algumas perguntas, né, nessa fase inicial de prospecção, e é até bom para vocês também pensarem. Assim, o meu município tem dança típica desse produto? Meu município faz uma festa da uva, como tem lá em Jundiaí, por exemplo? Meu município, a população tem um grupo de teatro que 2 vezes, 1 vez por ano, tem shows, peças, né, fazem danças típicas, simulam a colheita, simulam a forma de produzir aquele produto, ou fornecer aquele serviço, no caso da lei brasileira. Aqui também tem produto. O meu município ensina isso nas escolas. Assim, a gente fala, né, indicação geográfica é paixão, é orgulho, né? As pessoas têm que sentir na veia, têm que correr no sangue aquele produto, que aquele produto pertence àquele povo, àquele território, porque veio, porque foi trazido, porque meu avô fazia. Então isso é que tem que ser trabalhado, né? Não é impossível, pode ter, mas tem que ser trabalhado e comprovado, né? Essa que é a ideia. Por favor, próximo. Né? Por exemplo, aí, né? Festival da Cachaça no Circuito das Águas Paulista. Acho que tem alguém do Circuito das Águas. Lá tem 2 indicações geográficas sendo trabalhadas: o café do Circuito das Águas e a cachaça do Circuito das Águas. Então, eventos como esse, né, ajudam a criar na população um sentimento de apropriação, a palavra que eu aprendi com os geógrafos, de Pertencimento. Exatamente. Então é isso que tem que haver para que... assim, não é assim, eu estou dividindo uma experiência com vocês, porque, mas e se não tiver nada disso, né? Vamos dizer que consiga o selo. Só que ele não vai funcionar na prática. Ele fica engavetado e você não aufere os benefícios que poderia ter de agregação de valor, de aumento da autoestima, de retorno das novas gerações para a propriedade e assim por diante.
Próximo, por favor. O exemplo que eu citei no início, a primeira indicação geográfica, né? É o Vale dos Vinhedos. E aí, só para ter uma ideia da... Próximo, por favor. Da paisagem, né? E o turismo, que eles exploram muito bem. A questão toda de trabalhar um pacote, acho que eu falava com o professor Rogério antes da nossa apresentação, de que lá eles trabalharam, uma agência trabalhou, ofertou no início um pacote de turismo para alguns produtores naquela região, né? E de lá para cá esse pacote foi crescendo, o território foi crescendo, essa questão do turismo ligado ao vinho, o enoturismo, a indicação geográfica veio junto, uma ajudou a outra. Próximo, por favor. E acaba que você tem um envolvimento de toda a região e diversos produtos, né, que fazem a cesta de bens e produtos territoriais. O banana lama, que eu comentei, né, que é lá da banana de Curupá, o artesanato, a paisagem, né, está envolvida lá em Campos do Jordão, aquela paisagem, e outros lugares também, a própria gastronomia, né, o queijo da canastra. Quando você chega no queijo da região da canastra, no hotel já tem o selo que vai no queijo, na recepção do hotel. Circuito religioso entra aí? Circuito? Religioso? Não, ele não envolve exatamente esse produto, né? Você poderia pensar, talvez, uma indicação geográfica de serviços religioso, né? Para um determinado grupo de municípios. É isso que você se refere? Que ele tem que estar ligado a um produto ou a um serviço. Então, ele tem que ser algo que seja valorizado e que tenha adquirido fama ao longo dos anos, né? Ao longo dos tempos. Nós temos uma tabela que é a terceira, mais ou menos, que está em São Paulo. Pois é. Agora, lembre que tem outras ferramentas também, né? Você tem aquele IFAM, que é o valor, Instituto do Material, né? E Imaterial. Você tem outras ferramentas de valorização daquele conjunto, né? Ribeirão Pires, né? Você falou. Então. E... Salto, eu acho que dá para a gente ter eleição no processo de empada frita. Muito conhecido. Empada, então, é uma possibilidade, né? Aí você... Pensem nessas questões que a gente está comentando e nessas questões de como comprovar, né? E aí tem toda uma metodologia para fazer isso, tem um manual que o INPI publicou, esse manual é eletrônico, está no site do INPI, é muito tranquilo de acessar e ele é dividido em capítulos, né, de como fazer. Você, como é que chama? No sumário, no início, você clica, vai clicando, ele vai abrindo os capítulos, item por item, muito fácil de acessar. Mas então, assim, o restaurante, o hotel, ele tem que viver a empada de Salto, né? Deveria, né? No hotel lá de São Roque de Minas, que é a sede da associação que cuida da governança da IG, Queijo da Canastra. Então, o hotel tem, você chega, o turista chega, já tem um impacto do selo. Talvez nesse primeiro momento ele nem saiba o que é. Aí, no dia seguinte, ele acorda cedo e tem o queijo no café da manhã. Não sei se do lado do fundo dá para ver, aqui é a mesa do café da manhã. E ele tem o queijo com o selo aqui, ó, na minha ponta do meu dedo aqui tem um selo que é usado para esse caso, né? É um material de caseína. É a proteína do leite, que ele é prensado junto na fabricação do queijo e ela se funde com a massa do queijo, é comestível e ela fica lá como sendo a marca do selo de um queijo que passou por todo o processo para a obtenção da indicação geográfica. E a garantia de que é de lá, a garantia de que a qualidade que eles preconizam lá, que ficou famoso, vai ser encontrada nesse queijo. Né? Você tem lá passeios turísticos, em São Roque, né, um exemplo. Próximo, por favor. Aí, entrando um pouquinho na seara da professora Odaleia, eu trouxe aqui existem vários trabalhos na academia que mapeiam essa relação entre indicação geográfica e turismo, né? Esse é uma fonte, e ele diz assim, no final do trabalho, que
aqui é meio, eu vou ler, mas é rapidinho. Nesse contexto, os produtos com indicação geográfica são um diferencial na atividade turística, diz ele lá na conclusão do trabalho, pois trazem, na essência, elementos que ajudam a manter a cultura local. Trata-se de produção controlada de bens que não permitem a descaracterização da identidade sociocultural e que promove a sustentabilidade das regiões. Por uma série de motivos, aqui daria para a gente abrir aí uns 15, 20 minutos só de conversa. No entanto, o Brasil ainda não explora convenientemente o seu potencial turístico, sobretudo quando se trata da inclusão das IGs nos produtos turísticos. Então, essa é a conclusão desse trabalho, faz 10 anos, né, 2014, hoje nós estamos em 24, eu diria que pouco se caminhou nessa questão para isso. Né? Próximo, por favor. Essa é a questão que a professora já comentou rapidamente e que eu diria que é fundamental para se obter. É o associativismo. No mundo inteiro, e principalmente na Europa, que é muito forte, tradicional nisso, não existe uma indicação geográfica forte sem que tenha uma associação forte por trás. Sem que os produtores se apropriem disso e trabalhem em prol disso aí. Né? Então, a cultura do associativismo a gente tem que desenvolver antes mesmo da gente trabalhar a indicação geográfica. E quando eu estou trabalhando isso com produtores, com grupos de produtores, né, naquelas que a gente faz o fomento, eu sempre falo, bom, depois de uma prospecção e identificação de que ali ainda não tem uma cultura, falo, olha, é melhor a gente dar um passo para trás para depois poder dar 2 passos para frente. Porque de nada adianta associação, formar uma associação como é a coisa mais fácil, né? Você faz um estatuto social, registra na junta comercial, né? Elege o presidente, o secretário, mas ela realmente ter a representatividade da coletividade. Ah, bom, eu nem comentei, né? Mas esse é um bem coletivo. Né? A indicação geográfica pertence a todos os produtores ou prestadores de serviço que estão dentro daquele território e que produzem aquele determinado produto. Então, é um bem coletivo. E, por ser um bem coletivo, a associação tem que representar essa coletividade. E mais do que a associação representar a coletividade, é a recíproca, é a coletividade se ver representada naquela associação. Não, pode falar por mim que é isso mesmo, a gente decidiu na Assembleia, e é isso assim, assim. Então, tem essas questões de pessoas, naquele quadrinho de pessoas, tem um pouco de psicologia. Então, às vezes pode demorar mais tempo para esse amadurecimento. Por isso que uma das perguntas que sempre ouço nas andanças é quanto tempo leva para obter um selo? Quanto vai custar? É a segunda. E o que eu ganho com isso? E a terceira. E a resposta é simples para essas 3. Depende. Depende. Quanto tempo vai levar? Depende do engajamento, depende de como o grau de associativismo está. Birigui fez em 1 ano e Jundiaí 13 anos levou para fazer a indicação geográfica deles. Viu? Então, está querendo que você fale sobre indicação de procedência. Eu achei que não daria tempo, mas se surgisse a pergunta, eu ia falar. Ah, tá bom. Então tá, eu já estou terminando. Então, associativismo, esse é um grupo de produtores que foi para discutir a questão do caderno de especificações técnicas, que na verdade é uma receita de bolo que é exigida para se obter uma indicação geográfica, né? A receita de como aquele produto foi produzido, como ele se tornou famoso. Então é o pessoal da cachaça que veio se reunindo para discutir como é que deveria ser o caderno. Como que está esse processo? Eu pergunto porque eu sou de Amparo. Ah, você é de Amparo? Eu trabalho no Deputado Lucas Paulo, lá em São Paulo. Você já jantou na pizzaria Rovigo? Já, com certeza. Sabe de quem é? Não sei. 2 primos meus. Quem? 2 primos meus. Ah, que legal. O meu avô, quando veio para o Brasil, em 1905, ele veio com mais 5 irmãos.
4 irmãos e uma irmã, né? Então 5 filhos. E eles se estabeleceram com meu bisavô lá em Amparo. Eu não sei exatamente, mas possivelmente porque a região de Amparo, a topografia, o clima é parecido com o Lago Negro, na província de Potenza, na região de Basilicata. Então o clima é meio parecido, e tal, apesar de que o inverno lá é muito mais difícil. Mas então eles se estabeleceram lá e montaram uma alfaiataria. Eu vou contar a história da minha vida também. E todos eles acabaram ou sendo alfaiate, meu avô foi alfaiate, foi para Piracicaba e montou a alfaiataria dele lá, ou sendo trabalhando comerciantes de tecidos. Naquela época não tinha roupa pronta, né? Você tinha que importar casimira, vinha em rolo, vinha em trem. Então, era uma coisa... são aqueles italianos de ofício, que foram a segunda leva que veio para o Brasil, né? Os primeiros vieram para trabalhar nas lavouras de café, substituir a mão de obra escrava. E a segunda leva que veio foram aqueles italianos de ofício, sapateiros, né, alfaiates, marceneiros, e assim por diante. E isso mostra, isso dá toda essa, né, esse caldo que o Brasil é hoje, e ainda é, né, acolhe, nós estamos vendo aí a guerra no Oriente Médio, quantos estão vindo para cá, não, eu quero ir também, então, quero voltar, quero... Então, Se o senhor falar de camisa volta ao mundo, que a gente não sabe o que é. Não sabe o que é o quê? Camisa volta ao mundo. Camisa volta ao mundo? Camisinha. Ah, bom, essa nem eu sei, viu? Tá aprendendo. Bom, então associativismo é importantíssimo nisso, tem que trabalhar essa questão, né? Próximo, por favor. Finalizando, então, né? Nós falamos do território, quem é lá de Amparo, então vai saber que nós estamos falando do território, circuito das águas, né? Então você tem ou da cachaça ou do café. Então é o território próximo, né? A paisagem dentro do território, uma lavoura de café, próximo, as pessoas que estão envolvidas nessa produção. Essa é uma reunião, né, de produtores discutindo algum assunto, acho que foi o caderno de especificação, alguma coisa lá no sítio São Geraldo, em Serra Negra, não sei se conhecem. Próximo, ou as pessoas discutindo questões relativas à cachaça, né? E o produto, né? Você tem o café do Circuito das Águas Paulistas, que ainda não tem indicação geográfica, está no processo de obtenção. Próximo, por favor. E o produto cachaça, nesse caso. Então, os 3 eixos que nós começamos são esses 3 eixos, né? Pessoas, produto e o território. Próximo, acho que acabou. Obrigado, fico à disposição, se vocês precisarem.